O chão tremeu. O conto de fadas moderno que acompanhávamos dia após dia, post após post, parece ter chegado a um final abrupto, e os estilhaços dessa ruptura continuam a se espalhar, revelando camadas cada vez mais complexas e dolorosas. Vocês estão prontos para mais um capítulo dessa história que parou o Brasil? Porque o que temos hoje é forte, simbólico, e levanta ainda mais perguntas sobre o que realmente aconteceu entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Antes de mergulharmos nesse novo turbilhão, preciso da força de vocês. Se inscrevam no canal agora mesmo, ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa trama, deixem o like que nos impulsiona e, claro, comentem aqui embaixo. Qual o limite para superar um término? Apagar as memórias visuais é um passo necessário ou drástico demais? Queremos saber a opinião de cada um. Preparem-se, porque a informação que circula agora envolve um dos maiores símbolos do sucesso e da união do casal, o jatinho particular. Mas não é qualquer detalhe do jato, é aquele desenho. A caricatura da família feliz, Virgínia, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e até o pequeno José Leonardo, que adornava a fuselagem da aeronave, um emblema da vida perfeita que eles compartilhavam com milhões. E agora esse símbolo pode ter sido apagado, deletado, removido. A notícia caiu como uma bomba. Virgínia teria mandado apagar o desenho. Uma ordem direta, sem rodeios, um sinal claro de que a página não está sendo apenas virada, mas talvez rasgada. Imaginem a cena. Profissionais trabalhando na lataria do avião, desfazendo traço por traço aquela imagem que representava a união, o amor, o projeto de vida a dois. Um vídeo supostamente exclusivo teria capturado o momento exato em que o adesivo começava a ser retirado. Uma imagem poderosa, carregada de significado. Seria esse o ponto final definitivo? A prova incontestável de que não há mais volta, de que a mágoa ou a decisão de seguir em frente é tão forte que até mesmo a representação visual da família unida se tornou insuportável. A crise que levou à separação já era um choque cheia de rumores sobre os motivos, sobre terceiros, sobre desentendimentos. Mas essa atitude, se confirmada, eleva o drama a um novo patamar. Não se trata mais apenas de palavras em um comunicado conjunto, de postagens nas redes sociais. Trata-se de um ato físico, concreto, de apagar um símbolo que era quase tão famoso quanto o próprio casal. O que levaria Virgínia a tomar uma decisão tão drástica e tão rapidamente? Seria um impulso de raiva, uma necessidade de se livrar de qualquer lembrança visual do passado? Ou uma demonstração de força, de controle, mostrando que ela está no comando de sua nova vida, redefinindo seus espaços e seus símbolos? A família que sempre foi o pilar central da imagem pública de Virgínia, agora sendo simbolicamente desfeita na porta de um jatinho. É de arrepiar, mas esperem, porque essa história, como um bom roteiro de suspense, tem reviravoltas. Logo após a notícia explodir e o vídeo da remoção circular, uma outra versão surgiu, vinda diretamente da assessoria de Virgínia. Uma nota curta, mas que muda completamente o cenário. A aeronave que aparece no vídeo, aquela que estava tendo o desenho da família removido, supostamente, não pertence mais ao ex-casal. O quê? Como assim? O jato, símbolo de tantas viagens, tantas fotos, tantos momentos compartilhados, já não seria mais deles. Essa informação adiciona uma camada extra de mistério. Se o avião não é mais deles, quem mandou remover o desenho? O novo proprietário? Ou seria a informação da assessoria uma tentativa de abafar o caso, de minimizar o impacto da atitude drástica de Virgínia? As perguntas se multiplicam. Se Virgínia realmente mandou apagar, mesmo que o avião já tivesse sido vendido ou estivesse em processo de venda, o ato continua carregado de simbolismo. Seria uma exigência dela na negociação? Uma última demonstração de que aquele capítulo estava encerrado? Por outro lado, se a assessoria está dizendo a verdade e o avião não tem mais ligação com eles, porque a notícia inicial afirmava com tanta certeza que a ordem partiu de Virgínia? Fontes exclusivas, vídeo do momento,
tudo parecia apontar para ela. Estariam essas fontes equivocadas? Ou haveria uma cortina de fumaça sendo criada para proteger a imagem da influenciadora em um momento tão delicado? Pensem na complexidade. Temos um símbolo visual de união sendo apagado. Temos a informação de que a ordem partiu de Virgínia. E temos a contra-informação de que o objeto em questão já não pertence a eles. Onde está a verdade? Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio. Talvez o avião estivesse em processo de venda e a remoção do adesivo fosse parte do acordo e Virgínia apenas concordou ou não se opôs. Talvez a decisão tenha sido conjunta, tomada antes mesmo da separação se tornar pública, como parte de uma reorganização patrimonial que já indicava problemas no horizonte. Ou talvez a primeira versão seja a correta e a nota da assessoria seja apenas uma estratégia de comunicação. O fato é que o desenho está sendo, ou foi, removido. A imagem da família unida naquele contexto específico deixou de existir. E isso por si só já é um marco doloroso nesse processo de separação. Independentemente de quem deu a ordem ou de quem é a posse atual do avião, a mensagem que fica é a de um fim. Um fim que está sendo marcado não apenas por palavras, mas por ações concretas, visíveis, que apagam os vestígios de um passado que, até pouco tempo atrás, parecia eterno. O que vocês acham dessa reviravolta? Acreditam na versão da assessoria ou na notícia inicial? Deixem suas opiniões aqui. Vamos analisar mais a fundo as possíveis motivações por trás de cada versão. Se a ordem partiu de Virgínia, como a primeira notícia sugeriu, isso pode indicar uma dor profunda, uma necessidade visceral de apagar qualquer vestígio daquela união. Seria uma forma de dizer: acabou e quero que todos os símbolos disso desapareçam. É uma atitude compreensível em meio a um turbilhão emocional, especialmente se os rumores sobre os motivos da separação, como a suposta traição envolvendo a bailarina que abordamos anteriormente, tiverem algum fundo de verdade. Nesse caso, apagar o desenho seria quase um ato de purificação, de retomada de controle sobre sua própria narrativa e seus bens. Por outro lado, se a versão da assessoria for a correta, que o avião não pertence mais a eles, a situação se torna ainda mais intrigante. Por que a notícia inicial seria tão específica em apontar Virgínia? Seria uma tentativa deliberada de criar mais polêmica, de jogar lenha na fogueira da separação? Ou talvez a fonte da notícia tivesse informações desatualizadas sobre a posse da aeronave? A venda de um bem tão significativo como um jatinho particular não acontece da noite para o dia. Teria essa venda sido concluída recentemente, coincidindo com a separação? Ou já estava em andamento há mais tempo, talvez até como um sinal prévio da crise que se avizinhava? E se o avião foi vendido, a remoção do adesivo seria um procedimento padrão do novo proprietário, que não teria interesse em manter a caricatura da família anterior. Nesse caso, a polêmica teria sido criada em cima de um fato corriqueiro, mas que ganhou proporções gigantescas devido ao contexto da separação. A questão é, qual versão parece mais plausível? A de uma mulher recém-separada, possivelmente magoada, tomando uma atitude drástica e simbólica? Ou a de uma assessoria tentando controlar danos e desviar o foco de uma ação que poderia ser vista como impulsiva ou vingativa? Ambas as versões têm seus pontos fortes e fracos. A primeira ressoa com a intensidade emocional que costumamos associar a términos de relacionamentos públicos e conturbados. A segunda apela para a lógica, prática, venda de bens, procedimentos padrão, mas deixa a pergunta sobre a origem da notícia inicial. O que não podemos ignorar é o impacto visual e simbólico do ato. Ver aquela imagem sendo removida, mesmo que em um vídeo de origem incerta, ou em um contexto nebuloso, mexe com o imaginário coletivo. É a materialização do fim de um ciclo, da dissolução de uma imagem que foi vendida como ideal por tanto tempo. Virgínia e Zé Felipe construíram um império baseado, em grande parte, na imagem da família perfeita, feliz e unida. Cada postagem, cada vídeo, cada declaração reforçava essa narrativa.
Agora, com a separação e esses atos simbólicos, reais ou supostos, essa construção parece ruir diante de nossos olhos. E nós, o público, ficamos aqui, tentando entender as peças, buscando sentido em meio ao caos de informações e contra-informações. A verdade sobre o jato e o desenho pode ser apenas mais um detalhe em uma história muito maior e mais complexa, mas é um detalhe que diz muito sobre o momento atual do ex-casal. Pensem no timing. A separação é anunciada. O público ainda está digerindo a notícia, tentando entender os motivos, e poucos dias depois surge essa imagem, ou relato, da remoção do desenho. É como jogar gasolina na fogueira. Intencional ou não, o efeito é de intensificar o drama, de manter o assunto em alta, de alimentar a curiosidade insaciável do público. Seria Virginia, mesmo em meio à dor, uma mestra em controlar a narrativa, usando até mesmo esses atos simbólicos para se manter relevante e no centro das atenções. Ou seria ela apenas uma vítima das circunstâncias, com suas ações, ou as ações de terceiros relacionadas a seus bens, sendo exploradas pela mídia e pelas redes sociais? A linha é tênue. A forma como o comunicado da separação foi feito, de maneira conjunta, buscando passar uma imagem de maturidade e respeito mútuo, contrasta com a suposta ordem de apagar o desenho do jato. Se a ordem partiu dela, isso quebraria um pouco a imagem de término amigável que tentaram construir. Mostraria uma fissura, uma mágoa que as palavras polidas do comunicado não revelaram. E se a versão da assessoria for a verdadeira, a tentativa de dissociar o ato do ex-casal também pode ser vista como uma forma de preservar essa imagem de término pacífico. Eles não querem que o público pense que estão em guerra, trocando farpas simbólicas através de bens materiais. Querem manter a narrativa de que, apesar do fim do casamento, a família e o respeito prevalecem. Mas a imagem do desenho sendo removido é poderosa demais para ser simplesmente ignorada ou explicada com uma nota curta. Ela se fixa na mente, gera debate, cria narrativas paralelas. Especula-se sobre o futuro dos bens do casal, sobre a divisão do patrimônio, sobre como será a relação deles daqui para frente, não apenas como pais, mas como ex-parceiros de negócios e de vida. O jato, com ou seu desenho, é apenas a ponta do iceberg de questões muito mais complexas que envolvem o fim de um relacionamento tão público e financeiramente entrelaçado. O que acontecerá com a marca que construíram juntos, com os projetos em comum, com a imagem pública que dependia tanto da dinâmica familiar? Apagar o desenho do jato pode ser o primeiro de muitos passos para desvincular suas imagens e seguir caminhos separados, não apenas no amor, mas também nos negócios. É um processo doloroso, sem dúvida, mas talvez necessário para que ambos possam reconstruir suas vidas e carreiras individualmente. A questão que fica é: essa reconstrução será feita de forma pacífica, como o comunicado inicial sugeriu, ou veremos mais episódios como esse, de atos simbólicos que revelam as tensões e mágoas por trás dos sorrisos para as câmeras? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: cada passo dessa separação continuará sendo acompanhado de perto, analisado e debatido por milhões. E nós estaremos aqui, tentando decifrar cada pista, cada gesto, cada palavra não dita. Não se esqueçam de comentar o que vocês acham que está por vir e o que essa história toda nos diz sobre a natureza da fama e da vida sob os holofotes. Virginia e Zé Felipe não são apenas um casal, são uma marca, um fenômeno midiático. Cada passo, cada decisão é escrutinada, interpretada e, muitas vezes, distorcida. A remoção do desenho do jato, seja qual for a verdade por trás dela, se tornou mais um capítulo nesse espetáculo público. É a prova de que, para figuras como eles, até mesmo os momentos mais íntimos e dolorosos podem se transformar em conteúdo, em notícia, em debate nacional. A pressão é imensa. Como lidar com o fim de um relacionamento, com a dor, a mágoa, as incertezas, quando milhões de pessoas estão assistindo e opinando? Talvez a suposta ordem de apagar o desenho, se real, tenha sido uma tentativa de Virginia de retomar o controle, de dizer: esta parte da minha vida acabou e eu decido como ela será apagada.
Ou talvez a nota da assessoria seja uma tentativa de proteger o pouco de privacidade que lhes resta, de evitar que um detalhe se transforme em um escândalo ainda maior. A verdade pode ser uma mistura de tudo isso. Pode haver dor, pode haver estratégia, pode haver questões práticas de logística e patrimônio. O que é inegável é que o símbolo foi quebrado. A imagem da família feliz estampada na fuselagem de um jato particular, um ícone de sucesso e união, está sendo desfeita. E essa imagem, por si só, alimenta a narrativa de um fim dramático, cheio de reviravoltas e emoções à flor da pele. O que virá a seguir? Mais revelações? Mais atos simbólicos? Ou um silêncio calculado enquanto a poeira baixa? Uma coisa é certa, a história de Virgínia e Zé Felipe está longe de terminar. E cada novo detalhe, como a remoção desse desenho, apenas adiciona mais combustível à curiosidade e às especulações. Continuem ligados, comentem suas teorias e vamos juntos tentar desvendar os próximos capítulos desse drama que conquistou o Brasil. Vamos mergulhar ainda mais fundo nesse abismo de incertezas. Pensem na carga emocional que aquele desenho carregava. Não era apenas uma ilustração, era a representação pública de um projeto de vida, de uma família que nasceu e cresceu sob os olhares de milhões. Cada traço ali simbolizava um sonho realizado, um capítulo feliz de uma história que parecia perfeita. Apagar aquilo, independentemente das circunstâncias exatas, é como tentar apagar uma parte da própria história. Se Virgínia ordenou a remoção, mesmo que o avião estivesse sendo vendido, a força desse ato reside na necessidade de romper com o passado de forma visual e definitiva. Talvez fosse insuportável para ela saber que aquele símbolo continuaria existindo, mesmo que em posse de outra pessoa. Seria como deixar um fantasma do passado pairando sobre seu presente e futuro. É uma forma de dizer: aquela Virgínia, parte daquela família desenhada, não existe mais nesses termos. Agora, consideremos a outra ponta, a assessoria negando a posse atual. Essa negativa abre um leque de possibilidades ainda mais complexas. A venda de um ativo como um jato envolve contratos, negociações, prazos. Teria a separação acelerado uma venda já planejada? Ou a venda foi uma consequência direta da crise, uma forma de dividir bens antes mesmo do anúncio oficial do término? E quem seria o novo proprietário? Alguém que exigiu a remoção do desenho como condição de compra, ou alguém que simplesmente não se importava e a remoção foi feita por iniciativa própria, gerando um mal-entendido explorado pela mídia? A falta de transparência sobre a situação patrimonial do ex-casal alimenta ainda mais as especulações. Eles construíram um império juntos, misturando vida pessoal e negócios de uma forma quase simbiótica. Desatar esses nós financeiros e patrimoniais em meio a uma separação pública é um processo extremamente delicado e potencialmente conflituoso. O jato é apenas um dos muitos ativos que precisam ter seu destino definido, e cada decisão, nesse sentido, pode gerar novas ondas de boatos e interpretações. A remoção do desenho, nesse contexto, pode ser vista como o primeiro sinal visível dessa complexa separação de bens. Um sinal que talvez nem Virgínia nem Zé Felipe quisessem que viesse à tona dessa forma, mas que escapou ao controle. A forma como a informação vazou com um suposto vídeo exclusivo também levanta suspeitas. Quem teria interesse em expor esse momento? Alguém próximo à operação de remoção? Alguém querendo prejudicar Virgínia ou Zé Felipe? Ou simplesmente a busca incessante por furos de reportagem no mundo das celebridades? A verdade é que estamos diante de um quebra-cabeça, com muitas peças faltando e outras que parecem não se encaixar. O desenho apagado é um fato, ou quase isso considerando o vídeo e as notícias, mas o quem, o porquê e o como continuam envoltos em névoa. E é essa névoa que torna a história tão magnética, tão propensa a teorias e debates acalorados. O que vocês pensam sobre essa complexidade patrimonial e o vazamento da informação? Comentem!